Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Senta um pouco. Amém. Continua nesse espírito de adoração. Amém. Vai dar tudo certo. Amém. Obrigado, louvor. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você tem expectativa para essa noite? Aleluia. Eu te digo uma coisa, amados. Quem tem mais expectativa do que você é Deus. Para que você receba tudo aquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite, né? Porque eu te digo uma coisa, amados. Você sai da sua casa com a expectativa de receber. Eu acho que você não vem aqui com a expectativa de sair daqui da mesma forma que você entrou, sem receber respostas, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Então o seu posicionamento é estar com o coração aberto a receber a palavra, amém? E a acolher com mansidão essa palavra dentro de você, amém, amados? Eu quero só te relembrar algo. No domingo passado eu estive aqui ministrando, né, sobre Efésios 4, né, do versículo 17 em diante, quem lembra, né? E hoje à noite nós vamos dar uma continuidade em algo que eu queria falar mais na frente, mas não deu tempo, porque era um culto de ceia, né? E naquele texto, não sei se você lembra, mas lá fala a respeito das pessoas que têm aliança com Deus e os que não têm, os gentios e nós, o povo de Deus, escolhido, amém? E ele diz algumas coisas a respeito de não andarmos como eles, como o gentio, como aquelas pessoas do mundo, amém? Você lembra disso? Aí ele diz, ei, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheio à vida de Deus, né? E ele vai falando a respeito disso, e ele diz, alheio à vida de Deus, separado dessa vida, com o coração endurecido, né? Mas nessa noite, amados, eu quero ministrar para você, Deus tem tratado algo no meu coração, a respeito de nós andarmos com a mentalidade certa, a mentalidade de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já estabeleceu para mim e para você, para que nós possamos usufruir disso aí, amém? Porque como nós aprendemos no domingo, nós não podemos andar alheio à vida de Deus, somos um povo de propriedade exclusiva dele, amém? Chamado, amados, para pregar as virtudes, as boas novas, o evangelho da salvação, amém? Você pode até baixar um pouquinho a máscara e dizer amém, aleluia, assim seja, eu concordo, amém? Aleluia, aqui não tem ninguém doente não, nem vai ficar, amém? Aleluia, graças a Deus, somos sarados e curados, a palavra nos garante isso é nós termos a mentalidade que Deus já nos curou. Ele não vai nos curar, nem está pretendendo nos curar, nem está pretendendo colocar enfermidade, mas que Ele já nos curou, amém? E amados, dentro disso aí, dentro dessa mentalidade, eu fiquei meditando esses dias, e muitas vezes, amados, aceitamos Jesus e continuamos com a mesma mentalidade do mundo, né? E a Bíblia fala, amados, de 3 tipos de povos, né? Não de pessoas, né, na Bíblia, num texto que nós vamos ler aqui, onde ele fala da pessoa que não tem um entendimento, não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele é natural, ok? Das pessoas que são espirituais, que é os que nasceram de novo e discernem pelo Espírito as coisas espirituais, e das pessoas carnais, que são aqueles que nasceram de novo, tem a mentalidade do mundo dentro dela e não quer mudar. Ou seja, não conhece, já abriram os olhos para a verdade, mas não querem andar naquela verdade, querem continuar no Senhor, mas com as atitudes do mundo. Amém? Mas nessa noite nós vamos aprender a andar com a mentalidade certa, a mentalidade de Cristo. Amém? A Bíblia diz que eu e você, amados, temos a mente de Cristo. Amém? Então, algo justo para mim e para você é andarmos como Cristo nos chamou para andar, amém? Tem alguns versículos aqui, eu vou ler um pouco mais rápido, amém? Mas eu queria só que você anotasse aí esses primeiros versículos, amém? Se der tempo você abrir, amém, para acompanhar a leitura, mas eu te garanto que eu vou ler, está na Bíblia, amém? Aleluia, somos crentes, aleluia.
Lá em 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz permanecer nele, este deve também andar assim como ele andou. O que é isso, amados? Termos um entendimento, amados, que aceitamos Cristo e devemos andar assim como ele andou, sermos imitadores de Cristo. Paulo vem dizendo isso. Ele vai dizer: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu não sei se você já viu pessoas cristãs, né, muitas vezes até ministros, às vezes pastores, que você está próximo dele e ele erra e faz: não, mas não me siga não, não me imite não, porque eu sou pecador. Não, você não é pecador. Amém? Você nasceu de novo para Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele já apagou teus pecados, tuas transgressões, Ele não se lembra mais. Amém? Você não é mais escravo do pecado. Amém? Então você pode bater no peito e dizer assim como Paulo disse, chamando a responsabilidade para ele: ei, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele apontou para ele e diz: assim como eu imito a Cristo, você pode me seguir que vai dar certo. Amém? Nós somos imitadores de Cristo aqui, amém? E esse versículo vem dizendo isso. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Está muito alto? Não. Porque eu estou bem apressado aqui, amém? Mas eu vou tentar diminuir, amém? Aleluia. Aí em João 14, 21, ele diz assim, o próprio Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eu não sei se você tem esse entendimento, amados, mas a partir de hoje você vai ter da mentalidade, amados, que Deus quer se manifestar para você, que Deus quer fazer, amados, você ter contato com Ele pessoalmente, que você pode ter, amados, um relacionamento com Deus sem interferência. Aleluia, você pode conversar com Deus pessoalmente, porque a Bíblia diz que Ele quer se manifestar para aquele que o ama. Eu me manifestarei a Ele. O que é isso, amados? É Deus te guiar, é Deus te conduzir, é Deus te dizer o que você vai fazer, te avisar das coisas que vão vir. Aleluia, aleluia. Aí no mesmo capítulo de João 14, 23, você pode ir anotando aí, em casa você chega e confere e vai meditar, amém? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o que? Morada. Aleluia. Você precisa entender, amados, que Deus fez morada dentro de você. Não foi você quem escolheu Deus, não, foi Ele que te escolheu para fazer morada. Aleluia. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, está lá em João 3,16, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Ele que te escolheu. Ele escolheu a mim, escolheu a você para quê? Para fazer morada dentro de mim e de você. Você já imaginou, mas você morar dentro de casa e não ter comunhão com a sua esposa? Imagina Deus querendo falar com você e a gente com a mente cauterizada, que acha que só pastor, só um ministro, só um profeta pode falar com Deus. E Deus lá dizendo: ei, meu filho, eu quero me manifestar a você, eu quero conversar com você, eu quero dizer coisas, amados, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. Aí o versículo diz: o que Deus tem preparado. Aí Deus falando para você: o que eu tenho preparado para você. Aleluia. Ei, o desejo de Deus é se manifestar para mim e para você, amados. É que eu e você possamos entender e ouvir. Mas para isso é necessário uma mentalidade de entender que Deus pode falar comigo e com você. Aleluia. Porque muitas vezes, amados, somos religiosos. Ah, pastor, eu não consigo entender como Deus fala. Ei, a Bíblia diz que no Velho Testamento Deus se manifestava por sacerdotes. Manifestava não, né? Falava por sacerdotes, reis, profetas. Mas nesses últimos dias Ele quer falar diretamente com o Filho. Aleluia. Agora, para isso, amados, é nós precisarmos aceitar isso, entendermos, estarmos ligados no Espírito. Entendermos, amados, que quando nós falamos aqui de você ser batizado no Espírito, é você entender, amados, que é um revestimento de poder para todo aquele que nele crê. Para quê? Para que você possa ter comunhão, tenha discernimento. Porque você no natural, amados, você não consegue discernir nada do espiritual. Amém, amados? Aleluia. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, calma aí. O tablet está ligeiro aqui, ó. Já fui lá para o final, volta.
Aleluia, querendo me atrapalhar, ó. Lá em Provérbios 8:34 diz assim: feliz é o homem que dá ouvido, deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, que dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Versículo 35, porque o que me acha a vida e alcançará favor do Senhor. Ei, Deus já te achou. Você tem favor e graça. Favor e graça. A Bíblia diz lá em Romanos 5,17, que por causa de um só reinou o pecado, veio a maldade. Ele diz, mas graças a Deus que por meio de um, a saber, Cristo Jesus. Ei, aí ele diz, vocês que receberam a abundância de que? Da graça, a abundância da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Mas para isso, amados, é você deixar cair no seu coração uma palavra como essa. Porque eu te digo uma coisa, amados, se só tivesse esse versículo e você entendesse a abundância da graça, a abundância da justiça, eu posso reinar. Mas muitas vezes, amados, somos religiosos. Não, eu não posso reinar não. Mas por que você não pode? Se o preço que tinha de ser pago já foi pago. Se Deus enviou o seu Filho para pagar um alto preço por mim e por você, para que eu e você, mas não ficássemos presos ao diabo, nos livrou, nos libertou, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas sabe o que é isso, amados? Muitas vezes a mentalidade pequena. Graças a Deus que temos crescido e avançado nessa mentalidade. Muitas vezes o diabo tem nos aprisionado e a gente mesmo tem se aprisionado. Sabem o que, amados? Muitas vezes na área da saúde, na área de relacionamentos, na área financeira. Quando nós olhamos e dizemos, se Deus quiser Ele vai me curar. Eu não sei, porque assim, né, pastor? Uma dor de cabeça, uma gripe, tudo bem, mas um câncer. Ei, qual é a diferença? A Bíblia diz que Deus não tem diferença para Ele não. Doença é doença, enfermidade é enfermidade, amados. A Bíblia diz que Ele não faz nem acepção de filhos. Ele já te curou. Agora nós precisamos andar com essa mentalidade, amados. Entendermos que aquilo que você vai fazer, amados, existe todas as coisas cooperando, amados. Mas para isso, amados, precisamos estar ligados com essa mentalidade de entender quem nós somos, a autoridade que nos foi dada, aquilo que foi constituído por Cristo, porque muitas vezes, amados, não desfrutamos. É como às vezes eu cito um exemplo, né, de você comprar algo novo, essa modernidade que está tendo, né, em celular, em televisão, né, eu mesmo não sei mexer muito, mas às vezes eu posso comprar um celular aí de 10 mil reais e não saber usar todas as funções. Da mesma forma está eu e você, com a mentalidade presa em Deus. Ele já abriu todo o leque para mim, para você usar, usufruir de tudo e a gente, mas eu só sei ligar e desligar. E muito mal passar um áudio ou fazer uma ligação. Ei, tem mais. Deus tem mais para mim e para a sua vida, quando nós alinhamos a nossa mentalidade em Deus, amém? Não andamos alheio à vida de Deus, andamos ligados, como os jovens dizem, conectado, plugado em Deus, amém? Porque, amados, quando você está com Wi-Fi, é bem interessante, né? Que depois que você vai em uma casa e coloca uma senha, que você sai, você chega na sua casa, o Wi-Fi já conecta o seu, né? Mas quando você volta lá, ele conecta novamente. Aleluia. Ei, você não perdeu a senha de Deus. Você está ligado nele direto. Aonde você vai, o Wi-Fi de Deus está ligado em você. O Espírito Santo está te conectando em Deus e dizendo, meu filho, muda essa mentalidade. Avança, cresça, desenvolva. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou. Amém, amados? Não andarmos alheio à vida de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus, que diz que muitas vezes tornamos o sacrifício de Cristo em vão, quando negamos a Ele. E o que é isso, amados? Muitas vezes ficamos, negar Ele com a boca. Não, é quando você nega muitas vezes com a atitude. Quando você diz que Deus não pode. Deus não pode. Eu não acho que eu não posso. Deus não pode realizar. Ei, por que Deus não pode?
Se a Bíblia diz lá em Filipenses 4,13, que eu e você podemos todas as coisas naquele que te fortalece. Agora depende de quem está te fortalecendo. Não é você se fortalecendo. É Deus te fortalecendo. É você entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é em você mesmo, é em Deus. Aí no versículo 19 ele diz, Paulo falando, ei, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse entendimento. Aí muitas vezes ficamos lutando de um lado para o outro, dizemos a todo mundo nossas necessidades e esquecemos de ir buscar na fonte certa, que é Deus. Isso é a mentalidade de quem entende. Não, eu não preciso espalhar, eu preciso conversar com meu Pai. Eu preciso conversar com aquele que pode todas as coisas. Eu preciso conversar com aquele que pode fazer tudo. Amém, amados? É isso, é entender essa mentalidade em Deus. Você renovando a sua mente. Amém? Eu sei que você conhece esse versículo lá em Romanos 12, né? Abre lá, só um pouco. A gente está só começando, amém? Daqui a pouco a gente entra na ministração. Aleluia. Eu vou abrir aqui. Romanos 12, versículo 1. Aleluia. Todo mundo conhece, eu acredito que quem está aqui, que é do Verbo da Vida, conhece. Possa ser que o irmão que está ali nos visitando não conheça, mas vai conhecer agora. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na linguagem de hoje, esse versículo 2 é mais claro, ele diz assim: não vivam como viviam as pessoas como vivem as pessoas desse mundo. Aleluia. Você não pode viver como vivem as pessoas desse mundo. Aí ele vai e diz assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Aleluia. Aí ele vai e continua: assim vocês conhecerão a vontade de Deus e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Aleluia. Ei, você não pode ter barreiras com o Senhor. Muitas vezes, amados, estamos deixando Deus agir em áreas e em outras dizemos: não, você não pode agir aqui. Não, amados, ei, transforma a tua mente. Você saiu daquele mundo. Nós lemos um versículo aqui que diz que você não pode andar como o mundo anda, que você não pode se conformar com essas coisas, que você vai transformar a sua mente pela renovação da palavra. Aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está meditando, é colocar em prática e começar a andar naquilo ali. Amém? É a mesma coisa de você ir para um médico. Você chega lá, está com um sintoma, aí o médico diz: rapaz, evita o café. Você vai sair dali e vai beber café? Não, você vai tomar um ou outro. Mas quando ele diz assim: você não pode tomar café, senão você vai morrer, o que é que você faz? Acabou, né? Cortou de uma vez. Da mesma forma é o que Paulo está dizendo aqui: ei, encerra a tua carreira no mundo, sai dali, você agora vai andar na vida de Deus, ligado, conectado em Deus, vai usufruir daquilo que Deus tem, vai começar a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aí em João 10:10, Jesus falando, né, ele vai dizer: ei, o ladrão, né, e nos textos anteriores, muitas vezes a gente prega dizendo que é o diabo, mas se você for olhar, são falsos pregadores que pregam a mentira, pessoas que andam iludindo o povo. Aí ele diz: os ladrões vêm só para matar, roubar e destruir, mas ele falando, Jesus, vim para te dar vida e vida em abundância. Ou seja, para que você viva uma vida melhor do que o natural, porque você vive pelo sobrenatural, amém? Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios. Aleluia. Hoje eu estou emocionado. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, amém?
Aleluia. Deixa eu abrir aqui também para te acompanhar. Aleluia. Você vai sair daqui hoje com uma mente renovada, amados, entendendo o que Deus tem para a tua vida, amém? Aleluia. Entender, amados, que o mundo, você já saiu dele. E que hoje você leva uma vida no Senhor. Aleluia. Eu estou coordenando aqui o horário porque eu não quero deixar de ministrar tudo que Deus colocou no meu coração aqui, amém? Em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado ou predisposto para aqueles que o amam. Essa palavra está lá em Isaías 64, 4, né? Mas aqui, amados, você pode ver quando ele começa falando: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que é isso? Um homem natural. Um homem que anda pelos sentidos, da visão e do ouvir. Mas a Bíblia diz que você não é esse. A Bíblia diz que você é o povo da fé. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ouvir. Aleluia. Você crê porque você sabe no seu coração que vai se transformar, que vai existir. A Bíblia diz que a fé chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Muitas vezes o mundo está dizendo a você aqui: ei, você não vai conseguir. Dessa vez agora eu acabei com você. Hoje eu estava vendo um testemunho, eu ia até passar, mas era um pouco longo, de um casal que fez o rema, eu não sei a cidade, e ele com uma filha, a menininha se chamava Maria, poucos dias de vida, e ele disse que essa criança ficou entubada, né? E a médica chegou para eles, para esse casal, foi e disse: olha, a gente queria falar com você que assim, a qualquer momento ela vai morrer. E ele disse que naquele momento veio essa palavra que ele tinha aprendido, que fortaleceu ele. Ele disse: não, a Bíblia diz que eu como filho, eu tenho direito diante do Pai, e que eu como pai de Maria, eu tenho autoridade sobre ela. E a criança recém-nascida, entubada, e ele disse que ela foi a óbito 3 vezes, a médica chegou lá, e ele disse: não, doutora, eu sou cristão, eu creio na palavra, Deus não me deu filho para morrer não, vai viver. E ele contando esse testemunho com a criancinha lá, né? E ele disse: Maria está aqui. Eu estou resumindo, amém? É 6 minutos, qualquer coisa amanhã eu boto lá no grupo para você assistir. E ele resumindo, e ele disse: Maria está aqui. E ele disse que entrava no supermercado, a filha internada lá, ele ia fazer compra e ele comprava roupas para ela, fraldas, coisas para aquela criança, crendo nela voltando. Ele disse: isso é fé, irmão. E ele disse: hora nenhuma eu me abati. E ele disse que teve um momento que na casa dele ele pegou uma roupa, e eu comecei a chorar quando ele falou isso. Ele disse que cheirou, e o pensamento que veio, a voz que veio disse: é a última vez que você sentiu o cheiro dela. E ele disse na mesma hora, ele disse: não. E naquele momento, ele encerrando a entrevista, ele dizia: hoje ela está com aquela roupa que eu cheirei naquele dia. Aleluia! Isso é você entender, amados, que você não anda pelo que vê, nem pelo que escuta. Porque, amados, no mundo tem muitas vozes, todas elas têm sentido. Nenhuma delas sem sentido. Mas você vai ficar com aquilo que você já aprendeu do Senhor, uma nova mentalidade, amado, de entender que Deus te deu vida e vida em abundância. Ei, Deus não quer que você sofra não, amados. Aleluia! Você já imaginou uma mulher gerando, passou 9 meses com um filho, amado, e quando nascer, para ficar numa UTI, entubado, uma criancinha, eu não sei, eu se pegar um negocinho daquela, eu não sei nem botar uma linha dentro da boca dela, quanto mais entubar uma criança recém-nascida. Amados, eu sei que isso não é fácil para quem está passando, mas fortalecido na palavra, fortalecendo na fé, amados, agarrado nas firmezas, uma mentalidade de Cristo, de quem é, de quem nós somos, da autoridade que temos, amados, ei, vai te levar a lugares altos, amém? E aqui, vamos continuar aqui, né? Cadê aqui? Estava lendo. Nós vemos aqui Paulo falando, né, e dizendo: ei, você não anda pelas suas percepções naturais, pelo que você vê, pelo que você ouve.
Aí ele diz, nem penetrou no coração humano. Esse coração humano aqui, a palavra original aqui é mente. O que Deus tem preparado, ou predisposto, algumas versões dizem, para aquele que o ama. Ei, você não consegue entender pela mente o que Deus tem para você. Aí ele vai falando aqui em todo o contexto, nós vamos ler, mas sim pelo Espírito, porque o homem espiritual que nós somos, nós discernimos pelo Espírito, amém, amados? E eu fui dar uma olhada nessa palavra predisposto ou preparado, ok? Ou predeterminado, e eu tive que dar uma busca boa, porque ela é uma palavra, é toimos, de um substantivo antigo, que ele vem do eteus, que quer dizer aptidão, né? E dentro disso aí, eu estudando essa palavra, diz o seguinte, que é algo tirado da cultura oriental. Aí ele diz assim, essa palavra aí, viu? Predispor ou preparado. Ele diz que é da cultura oriental, né? Foi algo tirado da cultura oriental, que diz assim, ó. É originado do contexto oriental de enviar antes do rei, em sua viagem, pessoas para nivelar a estrada, tornar-se transitável, aí ponto, ou preparar as mentes das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e segura em suas bênçãos. Predisposto ou preparado é o quê? Que Deus já preparou o caminho. Ele enviou Jesus Cristo para preparar o caminho, para aplanar o caminho, para que você não sofra. Quando eu li essa passagem, eu disse, rapaz, antes do rei, ele já enviava aquelas pessoas para aplanar, para tornar transitável aquele lugar. Aleluia! Ei, amados, Deus tem preparado algo novo para você, para que você possa transitar e vir bem. Aleluia! Deus não te chamou, amados, para você andar em cantos, onde você olhe para um lado, olhe para o outro e as circunstâncias te sufoquem. Deus já mandou, enviou o Filho dele, Jesus, para abrir o caminho. Ficou bem mais fácil. Aleluia! Continuando, no versículo 10 ele diz assim, 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nulo revelou, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, ou seja, a sua própria mente, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí deixa eu te perguntar, qual é o Espírito que você tem dentro de você? O de Deus. Então você conhece, é obrigação sua conhecer o que Deus tem preparado para você. Aleluia! Aí continuando no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Ei, sabia que você não precisa mais pagar o preço? Porque foi te dado gratuitamente. Às vezes as pessoas chegam e não entendem, e muitas vezes a gente está indagado, pastor, por que o senhor não faz uma campanha? As pessoas hoje estão fazendo campanha pagando o preço. Ei, você não precisa pagar o preço mais não, amado. Cristo já pagou, foi dado tudo gratuitamente a você. O que é que você tem que fazer? Receber. Porque, mas tem crente que não gosta de receber. Aleluia! Aleluia! Roberta está rindo, mas o caso é sério, Roberta. Mas mas tem pessoas que Deus quer abençoar e ele, não, eu não mereço. Quem disse a você que você não merece? Se eu vou te dar um presente e o valor é alto, você não pode chegar para mim e dizer, não pastor, eu não posso receber isso que o valor é alto. Quem decidiu te dar foi eu, da mesmo jeito é Deus. Quem decidiu te abençoar foi Deus, não foi você não. Aleluia! Então não contesta com Deus, porque muitas vezes a gente fica, eu não mereço tão grande bênção não. Ei, você merece.
Você merece, se você entender que Deus já fez tudo gratuitamente por você. Aleluia. Não, pastor, assim, eu estou crendo, mas eu não posso comprar um sapato novo, sabe, pastor? Talvez eu também não possa, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E aí, e se a Bíblia já diz que Ele já resolveu me abençoar com um novo? Não, vou ligar para Deus. Não quero. Não, Senhor, o velhinho já está bom, meia sola já basta. Ei, mas amados, você está dizendo crédito porque você conhece essa palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós crescemos, e hoje de tarde eu estava aqui meditando e orando. Ei, quando eu cheguei aqui, nós que somos mais de casa, né, família mais tempo, né, vamos dizer assim, né? Os filhos mais velhos, nós entendemos como era, né? Eu me lembro de uma pessoa, não preciso citar nome, né? Mas, fica calada, Sandra, olha para frente e continua rindo. Mas eu me lembro, amados, quando a gente chegou naquele prédio pequeno, né? Vocês não lembram, mas os que eu conheço, os filhos mais velhos, né, na casa, lembra, né? João fica rindo debaixo da máscara, ó. Era um prédio pequeno, não tinha uma estrutura, amados, e eu comecei a dizer, a gente vai reformar, a gente vai isso, né? E muitas vezes, às vezes as pessoas, vocês poderiam pensar que era eu que tinha condição porque eu tinha uma empresa, né? Mas não, amados, vocês viram que foi Deus que fez. E eu me lembro de uma pessoa, sempre, isso mesmo, Ana. É bom não esquecer, fazer igual aquela senhorinha, né, do quarto de guerra. Não esqueça de colocar Deus na história, amém? E eu me lembro, depois que a gente fez a reforma, né, que chegou uma pessoa para mim e disse, pastor, eu achava que o senhor era doido. Quando eu vi o senhor caminhando na igreja, naquele piso vermelho, ele dizia, vai ter cerâmica aqui, vai ter isso, a gente vai botar ar-condicionado, vai fazer isso, vai reformar esses banheiros. Eu disse, esse pastor é novinho, mas já pirou o cabeção. Amados, eu sabia e sei em quem eu tenho crido e na palavra que eu me apeguei. E coisas começaram a acontecer e depois essa mesma pessoa chegou para mim e disse, pastor, o que o senhor for crer agora, eu estou junto. Mas sabe o que é isso, amados? É nós não olharmos para o natural, mas focarmos a nossa visão, amados, naquilo que Deus tem. Ei, o espiritual discerne as coisas do Espírito. Nós temos a mente de Cristo, amados. Conseguimos, amados, essa conexão para entender o que Deus quer para nossas vidas. Eu sei que muitas vezes você, quando a gente pensou em vir para cá, que Deus deu a direção de vir, você achou, é muito grande, é muita coisa. Mas, pastor, passamos pressões. Ei, a Bíblia diz que você tem que ter bom ânimo. Porque no mundo tereis aflições. Mas sabia que o versículo não é esse? Às vezes nós dizemos porque escutamos todo mundo dizer. O versículo diz, tende bom ânimo, no mundo você está passando por aflições. Esse é o original do versículo. Não é que você tem aflições, é que você está passando, é diferente, né? E viemos para cá com uma visão daquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Eu sei, amado, eu não estou te julgando nem te condenando. Pode muitas vezes você ter dito, o pastor é doido. Rapaz, o pastor realmente não foi guiado. Eu já vi isso aqui, e já vi mais além, com os ar-condicionados. Pastor, isso é loucura. É não, amados. É nós entendermos, amados, que o dono disso aqui não sou eu não, é Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Nós não podemos privar Deus de fazer. A Bíblia diz que Ele está pronto a nos abençoar, e nós ficamos, não, hoje eu não quero a benção. Deus, como assim, meu filho? Se eu estou pronto a te abençoar, mas hoje eu não quero. Pastor, tem pessoas assim? Tem, amados, eu já fui assim. Uma vez um ministro chegou para ofertar na minha vida, amados, e eu disse a ele que não queria. Não. E ele foi e me chamou num canto. Eu já contei isso aqui, mas eu estou com o microfone, vou contar de novo, né? E ele foi e disse, deixa eu te explicar uma coisa. Quem está sendo abençoado não é você não. Sou eu que estou plantando. Se você não receber, você impede a minha plantação.
E eu olhei e disse, rapaz, coisa triste é a gente resistir a Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus. Mas ao diabo nós resistimos, né? Agora a Deus, meu irmão, não resista não. Que só dá errado. Então, amados, é nós termos esse entendimento. Temos uma mentalidade, amados, que Deus tem algo grande para nossas vidas. Você está satisfeito com o que Deus já fez na sua vida? Tá, mas deixa eu te dizer uma revelação. Deus tem algo maior para a sua vida? Pastor, não acredito não. Pois começa a ter fé que vai acontecer coisas grandes. Amém? Vai acontecer coisas grandes, amados. Deus, amados, Ele fica satisfeito na tua prosperidade. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Salmos 1. Diz aí, bem-aventurado. É quem? Quem não anda no conselho dos ímpios, ou seja, tem sua mente renovada. É só você não andar no conselho do ímpio. Você tem sua mente renovada. Deixa eu só terminar esse versículo aqui, ó. Onde no 16 aí, ó. 1 Coríntios 2, versículo 16. Vamos no 15, né? A gente parou aqui. Diz assim, ó. Porém, o homem espiritual, diga, eu, julga todas as coisas, mas a ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando? Quando você se examina, mas quando você está ligado no Senhor. Aí o versículo 16 diz assim, pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Amados, você tem a mente de Cristo. Você tem que entender, amados, que Deus vai te dar direções, que o mundo vai olhar e dizer, ei, não vai acontecer, não vai. E você, eu estou garantido, foi Deus. Foi Deus que me deu. Foi Deus quem vai me levar. Aleluia. Aí, amados, voltando lá em Salmos 1, aí diz, ei, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém em quê? Em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aí muitas vezes você pode estar aí, pastor, isso é heresia, é besteira, pastor. A gente meditar na palavra de dia e de noite. Hoje a Emival botou lá no grupo, algo você pode dizer, pastor, você está olhando o grupo? Eu olho direto, só não me manifesto. Mas eu olho. Emival colocou algo bem interessante lá, que um homem de Deus colocou lá, né? Que para ele é perdido o dia que ele não medita na palavra. A mesma coisa que o Salmo está dizendo, que eu acabei de te dizer. Você precisa meditar na palavra, se instruir. Agora não é só meditar e colocar aquela palavra dentro de você e não fazer com que ela funcione. Você tem que fazer ela trabalhar, funcionar dentro de você. Amém? Para que tudo vá bem e dê certo. Aí eu coloquei aqui alguns pontos, vou só olhar o horário aqui, amém? Onde nós precisamos, amados, eu coloquei alguns pontos aqui, onde muitas vezes nossa mente está presa, não tem mudado ainda. Um ponto eu já citei, né? No mundo tereis aflições, só que o versículo não diz assim, abre lá para a gente conferir. João 16:33. Aleluia. No original ele diz assim, estas coisas vos tenho dito. Todos acharam? Isso é Jesus falando, amém? Todos acharam? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí lá em João 17:14, abre lá. Aleluia. Aleluia. João 17:14 diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15: não os peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Ei, você é guardado do mal. Aonde você vai, aonde você for, não interessa, meu irmão. Deus está te guardando, Ele vai te levar e vai te trazer. A Bíblia aqui diz Jesus falando e declarando, diz, ei, Senhor, Pai, eu não peço que você tire ele do mundo não, só os guarde do mal. Ei, você vai andar nesse mundo, amados, que o mundo,
As coisas do mal não podem te tocar, não podem te ferir. Amém? Continuando aqui no 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. No versículo 16 ele está dizendo assim: eles não são do mundo. Qual é o seu comportamento? De quem é do mundo ou de quem é do céu? Você precisa ter o comportamento de quem é do céu, porque ele está dizendo aqui que você não é do mundo, você não anda junto com o mundo, você não se associa às coisas do mundo. Isso é você entender, mas agora muitas vezes passamos aflições e permanecemos nela, por quê? Porque nós colocamos a nossa mente no mundo, começamos a nos sujar com o mundo e começamos a perecer. Aí ficamos: ai pastor, eu estou que não aguento. Aí quando você chega para aconselhar e diz: rapaz, faz isso, ó, isso aqui é coisa do... não, pastor. Então você quer continuar? A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas no final eu te digo. Ele diz o seguinte, que nos finais dos tempos, eu acho que é capítulo 21, deixa eu olhar aqui para você não dizer que o pastor está falando e não sabe mais o versículo, né? Eu acho que é 21 ou é 22. Aleluia. 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 Eu não vou lembrar agora, para não se perder. Ele diz que o sujo se suje ainda mais, mas aquele que está limpo pela palavra se santifique ainda mais. O que é que ele está dizendo? Ei, você que é santo, quem aqui é santo? Levanta a mão, irmão, não sou eu só não. Você é santo, a Bíblia diz isso, foi o Pai que te fez assim. Você é santo, aí ele diz: ei, se santifique ainda mais. Agora aquele que é sujo, se suje ainda mais. Ele vem falando dos finais dos tempos. Sabe por quê, amado? Você está achando que o mundo vai melhorar? Quem tem essa ideia? Deixa eu te dar uma boa notícia. Não sei se para você é boa ou mal. Para mim é boa porque a Bíblia está se cumprindo. O mundo só vai de mal a pior. Viu? Não tem esperança dele melhorar não. Mas é o que a Bíblia diz, amados. Está se cumprindo. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. A igreja não vai sofrer. Quem, pastor? A igreja quatro paredes? Não, eu e você. Filho, não vamos sofrer não. Deus nos guarda, assim como nós lemos ali. Deus nos guarda de todo o mal. Amém, amados? Aleluia. Aí em Salmos 34, ainda falando a respeito de passar por aflições, versículo 34 de Salmos, capítulo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor não livra ele de nenhuma delas. Não, você está acompanhando mesmo? Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra, ou o livra. Aleluia. Quem é que te garante isso? A palavra, mas Deus vai te livrar de todas. Aleluia. Aí Salmos 22, 24 diz assim: pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Não sei se você entendeu, mas quando você abre a boca para orar ao Senhor, é um socorro. E a Bíblia diz que ele não escondeu nem o rosto, ele atendeu ao teu pedido de socorro. Meu irmão, você tem que ter isso como realidade. Pressão está vindo. Ei, não olha para baixo não, olha para o que pode. Abre tua boca: Pai, muito obrigado, Senhor, porque você é o meu socorro, é o meu refúgio, Pai. Você é o meu pastor e nada me faltará. A tua palavra me diz que você faz eu andar por pastos verdejantes, Pai. Me guia, Pai, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Isso é um grito de socorro e Deus está dizendo, eu estou aqui. Aleluia. Precisamos entender isso, amado. Muitas vezes você está aí dizendo, pastor, eu nunca fiz isso. Comece a fazer e provar da bondade de Deus. Comece a provar do sobrenatural, amados. Aleluia. Aleluia. Ei, você sabia que a Bíblia diz que você é mais que vencedor? Pastor, você é mais que vencedor. Por quê? Porque Cristo já venceu por você. Amém? Lá em Romanos 8:37, abre aí que nós vamos ler junto, para que você saia nessa noite aqui com convicções. Aleluia. Você abriu? Glória a Deus. Amém? Diz assim, ó, Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou primeiro? Deus, amados. Deus nos amou primeiro, e por causa disso nós somos mais que vencedor. Amém? Romanos 5:17, eu já citei, mas diz assim: pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem é que toma a decisão de reinar em vida? Você. É a mesma coisa, mas de você ter uma pessoa que todo dia chega na tua casa te apurriando, dizendo coisas que te joga para baixo. Quem é que tem que tomar a decisão de dizer, ei, não fala isso aqui não, corta isso aqui? Quem é? Deus? É você. Rapaz, se você vier na minha casa só para falar palavras negativas, nem entra. Mas pastor, ele vai ficar chateado. Ei, a Bíblia diz que o mundo vai te odiar. Você é que não pode odiar ele, mas o mundo vai te odiar. Porque, amados, eu vou ser sincero, eu não quero uma pessoa perto de mim falando negativo, não. Às vezes eu ando com alguns aqui, às vezes a pessoa diz algo assim, é tanto que às vezes eu vou e rebato, né? Mas graças a Deus, porque os que andam comigo é submisso. Ele vai, olha, é mesmo, né, pastor? Eu disse, é. Mas é o que, amados? Mudando a mentalidade, amados. Ei, o mundo está cheio de pessoas negativas. O reino de Deus é o contrário. Está cheio de pessoas que andam por fé. Não é pensamento positivo, não, é andando por fé. Não anda por vista, não anda pelo que o diabo está dizendo, mas anda pela convicção e a certeza daquilo que Deus já fez pela tua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Tem outro versículo aqui, Malaquias 3:12, eu sei que você conhece. Ele diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, ou bem-aventurado, ou abençoado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Você é mais que vencedor, amados. Você tem que ter esse entendimento. Quando a Bíblia diz a Josué: ei Josué, sede forte e corajoso. Aí ele diz: aparta-te desse livro. Não, ele diz: ei, medita. Medita de dia e de noite, para que você vá bem e vá bem os teus caminhos, e tudo quanto você fará, prosperará. Meu irmão, eu te digo uma coisa: você quer prosperar? Você quer avançar em todas as áreas da sua vida? Medita na palavra, se esmerilha na palavra. Você não está perdendo tempo não, você está ganhando. Deus abre portas, amados, aonde está fechado. A Bíblia diz que quando você bate, vai continuar fechada? Vai se abrir. Aquele que pede não recebe. Aquele que pede dá-se-vos-á. Aquele que procura nunca vai achar. Não. Pastor, o senhor hoje veio com a Bíblia todo o contrário. Ei, aquele que procura acha. Aleluia. Eu te digo uma coisa, mas se você não sabe como resolver algo, procura na palavra, busca no conhecimento do Senhor, que Ele vai te encontrar, mas você vai encontrar aquilo que Deus tem para resolver a situação. Amém? Aleluia. Vamos para o último ponto aqui. Deixa eu olhar o horário aqui.
Aleluia. Somos um povo de Deus. Propriedade exclusiva dele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, amém? Você tem um pai, você tem um dono, você pertence, amados, a alguém, a Deus. Você entregou sua vida a Deus. E você acha que Ele não está cuidando de você? Meu irmão, eu tenho a plena convicção que cada um aqui de nós hoje, Deus nos guardou. Teve anjo do Senhor trabalhando ao meu e ao seu favor. Pastor, como assim, pastor? Sabe por quê, amado? A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. E que ele não vem para brincar, não. Ele vem para matar, te destruir, te humilhar. Você acha que o diabo vai vir para brincar? Não. O diabo, deixa eu te dizer uma coisa, se tem uma coisa que ele faz bem feita é ser ruim. E nós como cristãos muitas vezes não estamos fazendo bem a nossa parte. Porque eu te garanto uma coisa, se você fizer bem a sua parte, amados, vai dar certo. A Bíblia nos garante, a Bíblia lá em Gênesis diz, ei, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Agora, se você não proceder bem, é certo que o pecado bate à porta, aí cabe você dominá-lo. Então vamos proceder bem, que ele nem bate na porta. Você não é nem tentado quando você procede bem. Amém, amados? Aleluia. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou em vocês? Aí 1 Pedro 2,9, um versículo bem conhecido que eu cito muito ele. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelo conhecimento completo. A Bíblia diz lá em Oséias que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E aqui Pedro está dizendo, ei, pelo conhecimento completo, você vai desfrutar das virtudes de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você é um povo dele, está guardado, é selecionado, amado. Você não é de qualquer jeito. Aleluia. 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não pode lhe tocar. Ei, o diabo sabe que não pode te tocar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, amados. Para de dar brecha. Porque a Bíblia diz que ele só precisa de uma brecha para te tocar. Mas aqui você tem uma garantia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, não dá brecha, não dá vazão ao diabo, nem ouvido. Aí ele vai e diz, antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Ou seja, o diabo não vai nos alcançar, amados. Aleluia. 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 Você precisa ter essa convicção, amados, que você tem todas as coisas nele. Todas as coisas nele. Amém? Muitas vezes, amados, ficamos restritos, ficamos presos na nossa mentalidade pequena. E Deus com uma abundância tão grande para nossas vidas. Querendo que você cresça, querendo que você avance. Jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Sabe por quê, amados? Quem vai te conduzir é Deus para lugares onde o evangelho ainda não chegou, dentro de repartições públicas, onde você precisa ser um concursado para estar lá pregando a palavra.
onde você precisa ser um médico para ir em nações, onde você pode entrar como médico para resgatar a vida, tanto no natural como no espiritual. Porque muitas vezes os jovens de hoje da igreja, até os pais, incentivam a fazer medicina por causa do financeiro. Não, incentiva teu filho a fazer uma boa faculdade, amados, para que ele possa chegar onde eu não posso chegar, aonde você sem um diploma não pode chegar, para pregar o evangelho. Sabe por quê, amados? A Bíblia diz que quando colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Dinheiro para Deus não é problema não, é solução. Aleluia. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Mas dinheiro é bênção. Pastor, mas eu aprendi que dinheiro não é bênção. Pois hoje à noite você aprendeu que dinheiro é bênção. Dinheiro vem para pagar as contas. Ou você fica com as contas e diz, pai, paga as contas, pai, paga as contas. Ou você diz, pai, dinheiro chegando para eu pagar essas contas. É assim ou não é? E o dinheiro tem que vir. Porque você está dando uma ordem de comando. Agora é para isso, amados, é uma convicção. Não é você estar brincando, não. Porque muitas vezes tem pessoas que, como ele diz aqui, dá legalidade ao diabo e fica, pai, pague minhas contas, Senhor, manda dinheiro, e você não tem autoridade nenhuma. Você sabe que sua oração não passa do teto, o seu clamor não passa do teto. Por quê, amado? Porque a Bíblia diz, se você for dizimar e tiver alguma coisa contra alguém, você tem que deixar a sua oferta no altar, ir lá pedir perdão e trazer ela. Então você tem que entender, mas isso é uma mentalidade. Eu estou falando de mentalidade certa. Você ter a mentalidade certa. E entender, rapaz, eu estou correto diante do Senhor. Pai, a tua palavra diz, pai, que você me sonda o meu coração, pai. Senhor, se tem algo dentro de mim, pai, que não está alinhado com a tua palavra, pai, me mostra. Deixa eu te dizer uma coisa, fica preparado para ele te mostrar. Porque às vezes são coisas pequenas que a gente acha que não vai mudar a nossa vida. E são coisas, gotinhas que enchem um copo. Você já viu aqui a Saneago, né? Quando ela diz, cuidado com um vazamento, um pingo na conta d'água vai dar tantos metros de água. Da mesma forma, amados, quando nós abrimos uma brecha para o diabo. Às vezes a brecha não faz nem diferença. Mas quando ela vai se abrindo e escancara a porta. Aí quando você vê, rapaz, e como foi que essa porta se abriu? Foi por causa da primeira brecha. Porque deixa eu te dizer uma coisa, amados. Quem tem o poder de despedaçar o jugo, de abrir portas que ninguém fecha, é Deus, não é o diabo não. Viu? Muitas vezes estamos invertendo os poderes. Deus tem o poder de abrir portas aonde ninguém pode. Agora também a Bíblia diz, a porta que Deus fechar, ninguém abre. Aleluia! Nós temos que entender isso. Amém? Porque muitas vezes ficamos, né? Ai, Senhor, como vai se abrir? Não, ei, Deus vai abrir a porta. Agora entenda, amados, o seu tempo e o modo. Às vezes Deus está querendo fechar uma porta para que você mude de estação e você insistindo em manter a porta aberta. E Deus dizendo, ei, essa daí eu já fechei, você vai partir para outra. E a gente, não, vou ficar aqui. Ei, Deus já te chamou para outra porta. Amém? Isso é a mentalidade do Senhor, amados. Nós não podemos andar como o mundo anda. O mundo, amados, é que se agarra em algo e fica ali, e como a gente até brinca, né? E diz, rapaz, o cara se agarrou naquela teta ali, vai até matar a vaca, né? Ei, não, você não é assim não, amados. Você não é assim não. Deus te deu sabedoria, você tem a mente de Cristo. Começa a se colocar diante do Senhor, amados, com a mente aberta. Pai, eu posso todas as coisas em você. Pai, eu posso todas as coisas em você, Pai. A tua palavra diz, você me guia. É você que me conduz. Pai, a tua palavra diz que eu não vou andar no engano. É o que a Bíblia diz, amados. É o Espírito Santo te conduzindo, te guiando. Deixa eu te perguntar uma coisa, amados. Para que você ter uma ferramenta se você não pode usar? Eu não quero. Pastor Fábio que gosta de ferramenta também, Mival. Eu não quero uma ferramenta bonita para eu deixar lá. Olha que coisa linda. Todo mundo chegar lá em casa e eu mostrar. Já usou, pastor? Nunca usei não quero usar não, para não estragar. Temos a ferramenta do Espírito Santo, amados, e não usamos. Ei, isso é uma mente de quem não está com a mente renovada.
Nós precisamos renovar nossa mente para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, você pode usar o Espírito Santo, eu vou até brincar, com força, com poder. Aleluia! Deus vai se manifestar para você. Deus vai se manifestar para você, amados, assim como você diz que Ele é. Você precisa entender isso, amados. Muitas vezes ficamos dentro de situações presos, porque não abrimos a nossa boca, não deixamos o Espírito agir. Aleluia! Eu queria o grupo louvor aqui. Aleluia! Eu não sei qual a circunstância, amado, que você pode estar passando. Se lembre que é passando, viu? Não é que você vai ter, não, aflições, não. É você passando. Aleluia. Até eu me surpreendi. Aleluia. Porque a gente diz. Não diz, não? Quem foi aqui que nunca disse esse versículo? A gente diz. Tiago também diz lá em Tiago 1:2. Passando. Tende alegria ao passar. Tende todo o motivo de alegria ao passar. Ei, você não vai permanecer. Você está passando. Você está passando. E passando não demora não. É a mesma coisa você olhar e dizer, rapaz, está vindo uma nuvem ali. Está passando. É questão de minutos, é questão de segundos. Para Deus mudar toda a situação, amados. Aleluia. Agora você precisa também, amados, ter uma mente renovada e entender que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos adorar um pouco ao Senhor, mas com a mentalidade, amados, que você não vai cantar a letra. Os meninos aqui vão só nos instrumentos. Aleluia. Mas você não vai cantar a letra que eles estão cantando. Você vai deixar sair um cântico dentro de você. Me fala, apaga um pouquinho as luzes, meu filho, por favor. Você vai deixar sair um cântico dentro de você, amados. Você vai adorar com uma mentalidade que Deus é o maior, que Deus é teu Pai, que Ele não te desampara, que você está guardado.